Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta com este programa que é composto quase que inteiramente de notícias censuradas. Notícias que você não lerá e nem ouvirá em parte alguma, porque elas escapam à grade de preferências da classe jornalística nacional, a qual há muito tempo já desistiu da sua missão de informar e decidiu nomear-se uma agente de transformação social, ou seja, uma agente de propaganda política, de manipulação e de indução ao erro. Eu digo a classe jornalística porque a gente não observa isso somente num jornal, ou em dois, ou em três, ou num canal de televisão, mas é uma coisa uniforme em todo o país. Num dos próximos programas, talvez, gente, se der tempo, semana passada já prometi falar disso, não deu tempo, eu vou mostrar um caso aqui para vocês que se refere a esses 3 livros. The Deception Game, O Jogo do Engodo, escrito por Ladislau Bittmann. Ladislau Bittmann era o chefe da espionagem tcheca no Brasil, nos anos 60. Escreveu também esse livro, A KGB e a Desinformação Soviética, são livros de memórias, onde ele conta o trabalho que ele fez para a KGB no Brasil, naquela época. E isso aqui é um outro livro de um historiador inglês, Christopher Andrew. O arquivo chama-se The Sword and the Shield, quer dizer, a espada e o escudo, e que é um livro também sobre a atuação da KGB no mundo, com um capítulo muito interessante sobre o Brasil. A partir destas narrativas que foram divulgadas muito recentemente, com documentos dos arquivos de Moscou, você verá que você está sendo enganado sobre a história do Brasil. Isso é um capítulo importantíssimo da história do Brasil há 41 anos. Enganado não só pela totalidade da mídia, mas também pelo sistema educacional. E isto, vamos dizer, contado pelo próprio agente, pelo próprio autor da trama, da qual nós ainda continuamos sendo vítimas até hoje. Mas isso ainda não é para agora, isso vai ficar para depois. Vamos começar aqui respondendo a pergunta do Eridelso, de Sítio Cercado, que me mandou essa pergunta já no programa anterior, não houve tempo de responder. Diz ele, se o Estado está solicitando que o cidadão se desarme, o certo não seria que ele fornecesse ao cidadão uma polícia preparada, capaz de protegê-lo? Mas é claro, Eridelso, você tem toda a razão, mas acontece que se eles não fazem isso, se as próprias autoridades confessam que não têm a condição de lhe dar a proteção devida e, ao mesmo tempo, o proíbem de se defender a si próprio, eles o estão matando. Eles estão promovendo o seu homicídio. Você vê que depois do desarmamento, houve aqui, só no estado do Paraná, um aumento de 414% dos crimes de sequestro. Tá certo? Então, o mínimo que se tem que dizer desta lei é que é uma lei criminosa. Tá certo? Eu, às vezes, quando você vê uma coisa tão desastrosa desse tipo, você chega a duvidar de se é possível isso ter sido devido à burrice, devido ao erro, ou se houve efetivamente uma má intenção de produzir artificialmente no país uma crise social. Uma dos elementos importantes que tem com relação a esta coisa do desarmamento é que, depois de alguns meses de desarmamento da cidade, o governo já estava entusiasmadíssimo de estender a operação para o campo, Desarmar o campo significa simplesmente desarmar os fazendeiros. Então, você sabe que um fazendeiro, vamos dizer, com 30 guardas armados, ele pode se defender contra uma invasão de 2.000, 3.000 pessoas armadas com armas brancas. Mas os 30 não poderão absolutamente nada contra os 1.000 e 2.000. E este desarmamento rural é feito para iniciar aqui exatamente o que já acontece no Zimbábue e na África do Sul. Quer dizer, as fazendas serão invadidas uma a uma, os fazendeiros serão trucidados e ainda serão chamados de criminosos, pelo simples fato de que, vamos dizer, se dedicaram à atividade rural, prosperaram e produzem comida para esse país. Você sabe que o Brasil, no momento, é sustentado por praticamente um ramo de atividade só, que é o agronegócio. Ao mesmo tempo, o governo, através do presidente do INCRA, diz que o agronegócio é o inimigo do Brasil. Quer dizer, o agronegócio, ele produz, ele cria empregos, ele paga todas as nossas dívidas e este é o nosso inimigo. Então, a ideia é acabar com ele. Bom, daí comeremos o quê? Seria a mesma coisa de perguntar, no caso da Venezuela, agora esse seu Chaves encampa a maior fazenda produtora de carne de um país que é exportador de carne, tá certo? A fazenda altamente produtiva, a mais altamente produtiva que tem na Venezuela, ele vai lá e toma a fazenda do proprietário, então daqui 3, 4 meses começa a faltar carne. Né? Daí eles vão dizer que a culpa é dos americanos. Né? E nós estamos passando por um processo idêntico. Mas
Para falar a respeito justamente desta coisa, dessa situação no campo, nós temos aqui um convidado muito especial, um caro amigo meu, o Cândido Prunes, que é vice-presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e que recentemente o Cândido fez uma viagem de estudos pelo Nordeste do Brasil para conhecer os acampamentos do MST e ver como eles se distribuíam, tá certo? Então, nós temos aqui algumas perguntas a fazer ao Cândido, que vai descrever uma situação para você, que você vai ver que não é brincadeira. Vamos passar, então, a Marisa para que ela faça a entrevista com o Cândido. Boa tarde, Cândido. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde a você e aos telespectadores do Mídia Sem Máscara. É um prazer muito grande estar aqui essa tarde. Pois é, então vamos falar desse assunto, já que o Olavo deu uma pequena introdução. E como que o senhor se interessou pelo assunto reforma agrária? Eu venho de uma família de imigrantes que saiu de Portugal ainda no século XIX e se radicou na fronteira do Brasil com a Argentina. E eu já sou a sexta família, né, ligada à terra e à produção rural, embora eu desempenhe as minhas atividades profissionais em São Paulo. Então, sempre tive uma curiosidade e um interesse muito grande para saber o que acontecia no campo, e vendo nos últimos anos uma quantidade muito grande de desinformação e de informações completamente equivocadas sobre a realidade rural, eu comecei pesquisas e buscar junto aos anuários estatísticos e junto a fontes confiáveis de informação qual era a realidade rural brasileira e de outros países. E já produzi vários ensaios que foram publicados pela imprensa brasileira a respeito deste tema da reforma agrária. E qual a sua opinião geral sobre a reforma agrária? A reforma agrária é, na verdade, uma das maiores perversidades que está sendo feita com os pobres aqui no Brasil. E a razão, ela é dupla. Primeiro, que a ideia que está por trás da reforma agrária, que é a da fixação do homem no campo, é uma ideia completamente estapafúrdia, porque a agricultura, ela historicamente vem perdendo importância econômica, relativa em comparação com a indústria e o setor de serviços. Se você olhar o preço das commodities agrícolas, né, elas são declinantes ao longo dos anos. E a razão pela qual o preço dos produtos agrícolas declina é porque a produção aumenta vertiginosamente. Para dar uma ideia para o nosso telespectador, quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, em 1492, o milho era um produto muito importante. Decorridos 500 anos da descoberta da América, hoje um hectare de terra produz 10 vezes mais milho que produzia ao tempo em que Cristóvão Colombo chegou aqui. Obviamente que isso tem uma repercussão muito grande, né, no preço das commodities agrícolas. Então, você, ao fixar alguém no campo, né, você está colocando essa pessoa num negócio, né, de perspectiva econômica muito ruim. E o que tem acontecido nos países de agricultura desenvolvida face a este fato? É fato que as commodities agrícolas cada vez custam menos, né? Tem acontecido exatamente o oposto do que o governo brasileiro propõe. Este governo e os anteriores também, né? Que é uma concentração de terras. As propriedades rurais nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Austrália, né, elas têm aumentado de tamanho. Por quê? Porque é necessário obter ganhos de produtividade para garantir uma renda para os trabalhadores rurais maior e melhor. Poucas pessoas aqui no Brasil sabem, por exemplo, que o tamanho médio das propriedades rurais brasileiras é inferior ao tamanho médio das propriedades na Grã-Bretanha. E se nós formos buscar outros parâmetros para comparar, nós vamos ver, por exemplo, que a Argentina, as propriedades rurais são 5 vezes maior do que a média das brasileiras. E comparando com a Austrália, então, os números são mais assustadores ainda. Uma propriedade na Austrália tem, em média, mais de 4.000 hectares, enquanto que nós, aqui no Brasil, temos 60 hectares. Então, a reforma agrária, como está posta hoje no Brasil, ela vai na contramão da história
vai na contramão da lógica econômica e ela é extremamente prejudicial exatamente para os agricultores e para os pobres e para os consumidores brasileiros. Então, quer dizer que essa gritaria toda contra latifúndios é uma fraude? É uma fraude completa. O Brasil não só tem muito poucos latifúndios, como o governo, se tivesse que fazer algum tipo de política fundiária, deveria fazer o contrário, isto é, ter uma política de concentração de terra, uma política para aumentar as propriedades rurais, porque essa é a única maneira de você conseguir assegurar uma renda maior para o agricultor. É muito importante dizer o seguinte, aqui no Brasil, como em todos os países pobres, né, o agricultor tem uma renda que equivale a 1/3 da renda de um trabalhador da cidade, né? E nos países onde a agricultura está desenvolvida, né, ainda assim nesses países o agricultor ele tem uma renda em média 30% inferior à renda que tem um trabalhador da indústria ou do setor de serviços. Então, eu repito, né, colocar as pessoas, ter um programa para colocar as pessoas no campo, para dependerem da agricultura para a sobrevivência, é o pior negócio que pode haver, é uma perversidade. E eu mostrei num estudo que eu fiz já há mais de 10 anos, que se os recursos que hoje são empregados para assentar uma família num desses assentamentos, né, fosse empregado na educação, era possível pagar, né, até 3 salários mínimos mensais para essa família durante 8 anos e ainda pagar a escola para 4 pessoas. E eu não tenho dúvida que uma família, depois de 8 anos cursando uma escola e tendo 3 salários mínimos para se sustentar, ela vai estar numa situação econômica muitíssimo melhor do que com um pequeno pedaço de terra, né, sem ter nenhuma condição maior de explorar esta propriedade. Então, resumindo, a agricultura hoje não é mais um negócio que possa ser levado de forma amadorística. Hoje tem que ser empresarial. É um negócio complexo que exige crescentes ganhos de produtividade para garantir um mínimo, né, de renda para atores. E o Brasil do agronegócio, né, o agronegócio que sustenta o Brasil, que gera esse superávit na nossa balança comercial, não é o agronegócio das pequenas propriedades familiares exploradas de forma artesanal. É o agronegócio empresarial que emprega alta tecnologia, que emprega essas sementes transgênicas, que já é um fato no mundo e está se tornando um fato aqui no Brasil, e emprega técnicas agrícolas aperfeiçoadas, desenvolvidas e que, no mais das vezes, é muito cara. Por exemplo, a agricultura irrigada é uma agricultura que exige elevados investimentos e exige também conhecimentos técnicos que um analfabeto, né, não tem condições de conduzir. Então, a reforma agrária, como ela vem sendo feita aqui no Brasil, ela vai contra os interesses das pessoas que o governo diz que quer ajudar. E o senhor falou, desculpe, Olavo, você quer fazer alguma intervenção? Mas quer dizer que, por um raciocínio econômico, a coisa não se justifica. Agora, quando a gente vê o sujeito fazendo uma besteira muito grande e óbvia, talvez ele não esteja fazendo por burrice, talvez tenha uma segunda intenção. Quer dizer, por trás desse absurdo econômico pode ter um raciocínio político. Certamente que tem, Olavo, um raciocínio político. E eu digo o seguinte, quando os teóricos do socialismo começaram a escrever as suas obras, a terra era o principal fator de produção. O principal problema da humanidade, em meados do século XIX, era produzir alimentos. A fome era uma realidade, né, que batia a porta de todas as pessoas que moravam na Europa. Né? Populações inteiras eram dizimadas quando havia algum tipo de problema na produção agrícola. A agricultura representava, nessa época, praticamente 80% das riquezas que eram geradas num país. Então, as pessoas terem um pedaço de terra era algo muito importante.
né? E por isso que os pensadores socialistas, né, acharam que precisavam distribuir a terra, mas dentro desta realidade, que era a realidade econômica de meados do século XIX. Hoje, na Grã-Bretanha, que não tem mais nenhum problema, né, de fome, ninguém passa fome, e é um país que tem uma produção agrícola muito grande, apenas 1% da sua população se dedica a atividades rurais, né? E isso mostra como que a terra perdeu completamente a importância relativa na produção de alimentos. O cenário que se desdobra no futuro, né, vai tornar isto ainda mais dramático. Por exemplo, há pesquisas muito importantes sendo conduzidas para produzir proteína animal em laboratório. No momento que isso for uma realidade, e hoje não se discute se isso será, apenas se discute quando será uma realidade, né, o preço da carne, de gado bovino ou de peixe vai cair ainda mais dramaticamente, vai colocar a questão da alimentação humana ainda num plano mais secundário do que é hoje. Então, na verdade, este movimento a favor de reforma agrária aqui no Brasil é um movimento completamente retrógrado, saudosista, que até me lembra um pouco do ludismo que aconteceu na Inglaterra, que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, porque tem outros desdobramentos. Quer dizer, hoje ele tem um problema de fome justamente nas áreas do planeta que estiveram sob domínio desses regimes estatistas, socialistas, etc, etc. Você vê, 28 países da África tiveram políticas socialistas estatizantes, né? Então lá tem problema. Você tem... agora, na parte capitalista do mundo, isso aí acabou. Completamente. E aqui no Brasil as pessoas costumam dar muita opinião sobre temas que desconhecem completamente. E um dos dados que eu queria trazer aqui para o nosso telespectador, que é um dado estarrecedor e, ao mesmo tempo, um dado que exige a reflexão dos nossos formuladores de políticas públicas, que diz respeito, né, ao futuro demográfico do Brasil e do mundo. Hoje, professor Olavo, já existem 62 países do mundo que estão abaixo da taxa de reposição, isto é, as suas populações começam a diminuir. 62 países. A Europa, entre 2005 e 2050, ela deverá perder mais de 100 milhões de pessoas. Isso significa que daqui até meados deste século, a Europa vai perder mais de 2 milhões de pessoas por ano. Então, se nós olharmos pelo lado da oferta de alimentos, nós vemos que a oferta de alimentos vem crescendo ano tras ano por ganhos de produtividade, ainda que a população rural ou a população dedicada a atividades rurais venha decrescendo. E por outro lado, se a gente olhar pelo lado da demanda por alimentos, a perspectiva é de diminuição da população da Terra nos próximos 50 anos. O resultado disso, muito óbvio, né? O preço dos alimentos vai cair ainda mais. Então, você ter uma política num país em que ainda temos 22 a 25% da população dependendo da agricultura para sobreviver, estabelecer uma política para manter esses infelizes... Suicídio, suicídio. Isso é suicídio, né? É de uma perversidade que a gente só encontra... Aí surge um problema muito grave, aquele que dizia o Thomas Sowell, né? Porque daí parece que vai haver uma escassez de miseráveis. E se não houver miseráveis, né, do que vão viver esses políticos todos? Né? Você percebe claramente essa realidade e o IBGE, né, nos trouxe recentemente informações muito importantes com esta pesquisa de orçamento familiar, né? Você já percebe claramente que a alimentação, que a produção de alimentos e a distribuição deles aqui no Brasil deixou completamente de ser um problema importante. Hoje, o Brasil tem menos de 5% da sua população, segundo os dados dessa pesquisa feita por métodos científicos e com toda seriedade, né, que estão abaixo do peso. Mas isso você encontra em qualquer país, né?
próspero do mundo. São índices comparáveis aos índices europeus, aos índices norte-americanos. E, de fato, os pobres no Brasil estão começando a escassear para o desespero dos burocratas que vivem exatamente, né, dos programas destinados a resolver os problemas de pobreza e miséria. Queria aqui lembrar o seguinte para o professor Olavo. Eu me lembro de ter lido alguns anos atrás um livro muito interessante do ex-secretário do Tesouro norte-americano, William Simon. Ele foi secretário do Tesouro no governo Nixon, e quando ele deixou o governo, ele escreveu um livro chamado Uma Hora para a Verdade. E ele conta, em meados dos anos 70, de que entre o início dos anos 60 e até o início dos anos 70, um período de pouco mais de 10 anos, o governo norte-americano gastou, né, mais de $1 trilhão em programas de combate à pobreza. Se esse dinheiro tivesse sido distribuído para os 20 milhões de pobres que continuaram diretamente na boca do caixa, sem fazer nenhum tipo de pergunta, esses pobres, né, teriam uma renda per capita superior. Nada melhor do que a distribuição direta. A gente vê no Brasil inteiro, todas as prefeituras fazem assim, prefeituras, Secretaria de Estado, fazem uma campanha para você não dar esmola. Quer dizer, você não dê esmola para o mendigo na rua, você dê esmola para nós. Agora, daí você dá R$10, esse R$10 vai pagar a conta de telefone da ONG, da repartição, vai pagar o salário do fulano, vai pagar a gasolina, e no fim, talvez sobre 1 centavo, né, na mão do pobre. Então, que é distribuição direta, quer dizer, que programa social, coisa nenhuma, isso aí é uma palhaçada. Inclusive por esse dado aí que o Canto está mostrando, do IBGE, você vê que o Fome Zero foi uma fraude consciente. E nós temos a prova de que foi uma fraude consciente e deliberada. Por quê? Porque foi feito aquele documentário do João Moreira Salles a respeito da campanha do Lula, em que o Lula subia no palanque gritando que havia 50 milhões de famintos no Brasil. E depois aparecia ele mesmo no camarim dizendo que era mentira. Quer dizer, ele está mentindo conscientemente para o eleitorado. Isso é caso de processar os cidadãos, por isso chamamos propaganda enganosa. Agora, no Brasil atualmente, a estas pessoas que sempre viveram, vamos dizer, de fazer o discurso moralista contra os outros, a essas tudo é permitido. É permitido ter amizade com o pessoal do narcotráfico, é permitido mentir o quanto queira, eles têm todos os direitos, estão acima do bem e do mal. Isso não se pode permitir, eles não são pessoas melhores do que ninguém. Note que no tempo em que esse pessoal era perseguido pela ditadura, tinha problemas, eu mesmo arrisquei minha cara muitas vezes para defender o direito deles falaram o que queriam falar. Mas acontece que hoje eles estão procedendo de uma maneira ainda mais arrogante do que o pessoal da ditadura. E isso aí já passou de todos os limites do tolerável. A coisa só, vamos dizer, não se torna motivo de debate público, por quê? Porque toda a nossa imprensa, aquela que não é cúmplice, é covarde. Eu digo isso, eu tenho mais de 35 anos de jornalismo, eu vi todo o processo que foi passando a nossa mídia, como ela foi mudando, né, de um espírito sério, combativo, para um espírito de assim, conspiração maquiavélica, esconder, só favorecer o governo ou alguma entidade associada, tá entendendo? E isso aí tem que acabar. Se nós queremos ter a democracia é para valer, democracia é para falar claro. Todos nós podemos errar. Isso não quer dizer que você tem que confiar em tudo que a gente está dizendo. Não, você tem que ouvir o que nós estamos dizendo, tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir todos, mas aqui só tem um lado atualmente. Por isso que nós tivemos que fazer esse programa, que é o programa Notícias Proibidas. Mas... eu queria aqui trazer mais uma informação, né, dentro desse rol de notícias proibidas. A pergunta que o professor Olavo, de certa forma, já respondeu, onde é que vai parar o dinheiro destinado a esses programas de combate à pobreza, né? Nos Estados Unidos, o destino é bem conhecido, são os bairros ricos em torno de Washington, onde fica a burocracia. E aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa, né? O dinheiro ele é todo canalizado para Brasília. Brasília tem hoje uma renda per capita, professor Olavo, 30% superior à renda per capita de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sem ter uma jazida de petróleo, sem ter uma indústria de transformação e sem ter um setor de serviços desenvolvido, serviços financeiros, serviços do que seja, como tem em São Paulo, desenvolvido. Como é que se explica que
Brasília possa ter uma renda per capita 10 vezes maior que a renda de Alagoas ou que a renda do Maranhão. Porque a burocracia fica com todos esses recursos e o dinheiro não chega ao pobre. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer país onde o governo resolva, né, ser o intermediador, né, desse processo de transição da pobreza para a miséria, da pobreza para a riqueza e prosperidade. Nós vemos que um dos principais indicadores de que um país, né, é próspero é exatamente, né, o grau de urbanização. Né? E o governo brasileiro, não esse, o anterior também, aliás, se a gente pegar... Esse negócio estatista é crônico no Brasil, isso vem desde o tempo de Getúlio Vargas, isso é uma obsessão. Se você pegar o Estatuto da Terra, por exemplo, ele é de 1964, ele é do governo militar, e ele pregava e prega exatamente a fixação do homem do campo, que é um dos indicadores de desenvolvimento, é a quantidade de pessoas que moram nas cidades. Então nós estamos buscando impedir que as pessoas saiam da pobreza e da miséria do campo e virem buscar novas perspectivas. Por naquele tempo se falava do êxodo rural como se fosse uma desgraça. E não é uma entende que é o contrário, desgraça é o sujeito ficar lá, porque não vai ter o que comer. E eu gosto sempre de falar, e talvez seja um defeito, né, com informações e com dados. Por que eu acho que é uma perversidade querer manter as pessoas no campo? Eu dou um único dado que o telespectador certamente vai entender. A expectativa de vida de uma pessoa que mora no campo hoje, no Brasil, é 2 anos inferior à expectativa de vida de uma pessoa que mora num centro urbano. Mesmo numa favela, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Recife, a expectativa de vida é maior do que no campo. Então, você fixar a pessoa no campo significa condená-la a ter 2 anos de vida a menos do que a média dos brasileiros. Então, esse tipo de política não visa, vamos dizer, atender toda esta multidão de pobres. Ela visa atender uma liderança que, com base tendo montado esse movimento, então, com base nessa proposta, vai tirar dinheiro da ONU, vai tirar dinheiro da Comunidade Europeia, vai tirar dinheiro de empresa, vai tirar dinheiro da igreja, vai encher os bolsos. É para isso que está servindo. Não que o objetivo deles seja só enriquecer. Se fosse só isso, seria só meio crime. Mas o crime inteiro é o seguinte: eles querem o dinheiro e querem mais o poder político total. E até, vamos dizer, o poder de fazer as leis a seu bel prazer. Não é isso? Posso fazer uma perguntinha aqui para Claro. o senhor, doutor Cândido? Qual o papel do MST na reforma agrária? E por que há tantas pessoas que aderem ao MST, e mesmo sendo a reforma agrária, como o senhor falou, já uma ideia ultrapassada? Bom, existe uma visão, né, de que a vida no campo é uma coisa prazerosa, né, aquela coisa primitiva de se viver, né, em condições naturais, sair da poluição, sem violência, não ter violência, ter uma rede embaixo de um coqueiro, né? E quando a realidade do campo é completamente diferente, e é por isso que as pessoas querem migrar para as cidades. E é uma política que está completamente ultrapassada, e você olha em outros países sul-americanos, por exemplo, a Argentina. Na Argentina ninguém tem a menor preocupação com reforma agrária, né? O Uruguai também, outro país que tem uma produção agrícola importante e que depende para a sua balança de pagamentos da produção agrícola, e ninguém discute reforma agrária lá no Uruguai. Isso aí ainda é um vício antigo. As esquerdas, na verdade, dominaram o cenário ideológico aqui no Brasil já há muitos anos, e apesar de ser uma agenda completamente ultrapassada e que os fatos, né, desmentem diariamente, né, que essa agenda é ultrapassada, as pessoas não falam isso. Por exemplo, que eu acabei de comentar, né, que a expectativa de vida no campo é 2 anos inferior à cidade. Sim, a gente imagina que até que viva mais lá, tão tranquilo. Qualquer telespectador pode entrar na internet e buscar as estatísticas do IBGE e constatar isso, né? É muito fácil. Agora, note bem, nós aqui, eu e o Cândido, podemos falar dessas coisas porque nós não somos políticos, não somos candidatos a nada e jamais seremos. Agora, nenhum político hoje tem a coragem de dizer essas coisas. Porque até para sobreviver no meio político, ele já precisa consentir na mentira generalizada. Então,
não sobram políticos para falar em nosso nome. Então os próprios cidadãos privados têm que largar as suas ocupações, as minhas aulas, os meus livros, o Cando lá, o escritório dele, os negócios dele, e nós temos que vir aqui fazer coisa que não era obrigação nossa, na verdade. Quem tem que estar fazendo é político. E as pessoas ainda têm, às vezes, a cara de pau de achar que nós estamos falando, porque nós temos interesse político, nós queremos ser governador do Estado, deputado. Olha, eu quero que o Congresso Nacional se dane, eu quero que todos os cargos públicos se danem, eu não quero nenhum. Vou contar até um segredo pessoal para vocês. Eu estou aposentado há 8 anos. Eu nunca fui buscar o dinheiro e não vou. Eu não quero dinheiro de governo, nem aquele que é do meu direito. Eu não quero um tostão. Isso para você ver até que ponto eu tenho horror desse negócio de governo, cargo público, etc, etc. O Cândido também nunca recebeu dinheiro de governo. Ele sempre foi o homem da iniciativa privada. Não é isso? Então, nós não temos interesse político nesta coisa, tá certo? Nós não temos sequer um programa político para defender, nós estamos apenas dizendo aquilo que nós sabemos. E somos nós, estamos dizendo por quê? Porque os políticos não dizem. E Marisa, tentando responder mais objetivamente a sua pergunta a respeito do porquê desse apelo do MST, o MST, como todos sabem, é uma ONG que não tem personalidade jurídica, quer dizer, é impossível não existe legalmente, né? É impossível processar o MST, bem como os seus representantes, não se pode dizer legais, porque eles não o são, caso eles pratiquem algum ato e causem danos a alguém. E eu tive uma experiência muito de perto, e eu posso dizer que o MST é um movimento de natureza exclusivamente política, que não tem como objetivo, no fundo, a distribuição de terra para pobres e miseráveis, examinando e conhecendo de perto os acampamentos do MST. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer uma viagem pelo interior do Brasil. Eu percorri 8.000 quilômetros, saindo de São Paulo, pelos estados de Minas Gerais, Bahia e todos os estados do Nordeste, verificando aonde que se encontram os acampamentos do MST. E aí surgem algumas informações importantes que você não vê em nenhum lugar. Primeiro, não existe acampamento do MST em estrada de terra. Tem que ser via asfaltada. Também os acampamentos estão localizados próximos a centros urbanos e mais, próximos a entroncamentos rodoviários importantes. Então, por que isso? Porque os acampamentos, se você parar, como eu fiz, nas estradas e for observar esses acampamentos, você constata que eles estão subpovoados. Você olha, a cada 10 barracos levantados, 6, 7, 8 estão vazios. Você só vê mulheres, crianças e alguns velhos nesses acampamentos. Então, eles precisam estar localizados exatamente junto a esses entroncamentos e a vias asfaltadas para poder mobilizar rapidamente as suas tropas, como Hitler fazia com as suas tropas através das autoestradas alemãs. Para, numa emergência qualquer, caso haja necessidade de mostrar para a imprensa um acampamento cheio de terra, você rapidamente consegue trazer a turma. É uma farsa, é um teatro, evidentemente. Totalmente. O que a gente vê, na verdade, quando acontece algum problema com o MST, com alguma pessoas numa fazenda, ou mesmo na polícia, nossa, muita gente ali. Tudo correndo para lá, Tudo correndo, ó. Na verdade, o MST está com falta de mão de obra. Ele só tem um número reduzido de pessoas para invadir. Eles têm que ficar chamando. No Nordeste chama atenção, de que os acampamentos, eles estão todos próximos ali da BR-101, próximos do mar. E aí vem uma outra questão, por que então não exploram a pesca? É muito simples, não se coloca a pesca porque não há necessidade de desapropriar nada, não precisa criar uma burocracia gigantesca do Estado, bastaria rede ou alguns barcos para dar um meio de vida para essas pessoas. A gente sabe que vem navios do Japão pescar na costa brasileira, mas nós não criamos um programa governamental exatamente para dar meios para que essas pessoas que não têm como subsistir, pescar, por exemplo, que seria uma coisa muito simples. O único acampamento que eu encontrei, um pouco mais distante do litoral brasileiro, a bem da verdade,
foi um acampamento localizado no Canindé do São Francisco, né? Uma localidadezinha a uns 240 quilômetros de Aracaju, terra de Lampião. Lá, sim, havia um pequeno acampamento de sem-terras, mas era fácil de compreender por que eles estavam ali, né? Porque próximos à represa de Xingó, aquelas terras são muito valiosas. Então, no momento em que o INCRA desapropriar essas terras e entregar um pedaço, um lote para cada um daqueles sem-terras, eles rapidamente poderão vendê-las e fazer um caixa, né, para eles próprios e para esta ONG aí, e partir para a próxima invasão, né? Mas essa foi a única exceção que eu encontrei no Nordeste. E muito interessante também constatar que no Piauí, interior do Piauí, não vi nenhum acampamento de sem-terra, como também não vi acampamentos ao longo das rodovias asfaltadas do Maranhão. O Piauí e o Maranhão, aparentemente, eles estão fora da rota do MST por alguma razão, né? Provavelmente porque são regiões muito pobres e não existe um centro consumidor próximo, e as terras lá têm um valor muito menor do que terras, por exemplo, aqui em Minas Gerais, ou então terras que estão sendo muito bem exploradas no sul da Bahia por grandes empresas de papel e celulose, por exemplo, que cultivam eucaliptos e outras árvores para a fabricação de papel, ou mesmo a indústria de cacau, que é muito importante. Então, o MST quer terras próximas a centros urbanos ou terras que sejam muito valorizadas para fins agrícolas, mas não para que os assentados as utilizem, né? Mas é porque depois elas podem ser rapidamente passadas adiante. Isso aí tem um valor, ou então um valor estratégico, para você bloquear a estrada, essa coisa toda. Para as finalidades nominais da reforma agrária, isso não serve de maneira alguma. Uhum. Então você vê toda essa coisa camuflagem, essa coisa de papelão, esse mundo de papelão no qual nós estamos vivendo, né? Tudo parece ser uma fraude, um teatro, uma enganação. Quer dizer, até onde nós podemos continuar vivendo nesse país desta maneira? Quer dizer, fingindo, né? E mentindo uns para os outros o tempo todo. Sabe, não é possível isso. Isso está virando um hospício. Olha só uma intervenção aqui. O Otávio de São Paulo, capital, ligou, elogiou o programa, diz que o Brasil é dirigido por esquerdistas e é bom que haja um programa esclarecedor para o povo. Então está aqui. Muito obrigado, Otávio, pela sua audiência também. Eu sou inteiramente a favor que os esquerdistas possam dizer o que eles queiram. No tempo da ditadura, todos nós corremos risco para garantir direito a eles. Também passei muito aperto naquele tempo. Mas hoje a gente vê que eles são uma classe dominante mais arrogante, mais prepotente do que os milicos todos juntos. Você vê, naquele tempo, por exemplo, os milicos faziam censura à imprensa. Então eles tiravam uma notícia ou outra. Mas hoje não, hoje você tem um bloqueio total. Isso o milico nem pensou em fazer. Né? Você vê uma discussão como essa, de quando que você vai ver uma discussão livre desta aqui na grande mídia brasileira? Você não vê mais. É verdade. Eu havia mencionado há pouco que o MST lembrava um pouco um movimento que surgiu na Grã-Bretanha, que foi o ludismo. Ele foi um movimento que teve suas raízes no meio operário, e ele era contra, né, o processo de industrialização. Os ludistas entendiam que as máquinas, né, elas traziam desemprego, e eles começaram a atacar indústrias que estavam surgindo na Grã-Bretanha e fazendo ameaças. E por que esse movimento, né, se chamou ludista? Né? Porque em 1812, um dono de uma fábrica de tecelagem recebeu uma carta ameaçadora, escrita era um documento apócrifo, escrito por um tal de General Lud. E eu até gostaria de ler aqui a parte final da carta, porque parece que foi escrita no século XXI, né, pelo MST. E a carta dizia o seguinte: possuímos informação de que você é um dos proprietários que tem um desses detestáveis teares mecânicos, que dá para substituir teares mecânicos por latifúndio. Né? E meus homens me encarregaram de escrever-lhe, fazendo uma advertência para que você se desfaça deles, teares. Atente para que, se eles não forem despachados até o final da próxima semana, enviarei lugar-tenentes com uns 300 homens para destruí-los. E, além disso, tome nota de que se você nos causar problemas
aumentaremos seu infortúnio, queimando o seu edifício e reduzindo-o a cinzas. Se você tiver atrevimento de disparar contra os meus homens, eles têm ordens de assassiná-lo, queimar a sua casa. Assim, você terá a bondade de informar os seus vizinhos do que esperam o mesmo destino se os seus tricotadores não sejam rapidamente desativados. É um método que nós conhecemos aqui, Isso aí, tem sido amplamente utilizado. Isso aí foi escrito em 1812. O ludismo acabou entrando para a história como um movimento bizarro e desapareceu depois de 1830, né? Porque não era possível deter a marcha, não é, do desenvolvimento industrial na Grã-Bretanha. Imagina o que seria, né, a Grã-Bretanha e o mundo sem as indústrias hoje. Né? Nós nem estaríamos falando aqui, nem os nossos telespectadores estariam nos assistindo. Mas houve esse movimento que tentou exatamente, né, impedir o processo de industrialização. E o MST, ele quer impedir o processo, né, de modernização da agricultura brasileira, de profissionalização da indústria, da agricultura brasileira, para fazer frente às necessidades de alimentação. Aquela versão poetizada da agricultura familiar, né? Eles querem a imagem de que cada um tem aquele seu pedacinho de terra, pô, o negócio do Chester, 3 alqueires e uma vaca, né? Cada um tem. Deixa eu ver. Vai. Aqui tem algum probleminha? Tá certo? Tá Ok? bem? Ah. Então, eles tentam vender esta visão poética da agricultura familiar, mas eles sabem que isso é falso. Tanto que eles não estão promovendo a agricultura familiar nenhum. O que eles estão promovendo é a criação de um imenso movimento de massa, com treinamento para guerrilha, tá certo? Com fortíssimo suporte internacional, né? E que está praticamente, através do MST, até fazendo uma espécie de intervenção estrangeira aqui. Professor, eu tenho aqui mais um exemplo para trazer ao nosso telespectador de que essa ideia da reforma agrária é uma ideia completamente ultrapassada e estapafúrdia, que é a seguinte, né? Como eu falei no início do programa, a minha família, né, era de sem terras em Portugal, que vieram no início do século XIX, antes ainda da independência do Brasil, aqui para o Brasil. E os fluxos migratórios que a humanidade viu ao longo do século XIX até o começo do século XX eram fluxos de pessoas que vinham para atividades rurais, né, em países como o Brasil, Argentina, Estados Unidos. Mas na medida em que a sociedade foi se desenvolvendo e o setor da indústria de serviços crescendo, né, as pessoas deixaram de imigrar para ser agricultores. Por exemplo, o Brasil tem muitos descendentes de japoneses que estão voltando para o Japão. Hoje existem 300 mil brasileiros descendentes de japoneses trabalhando no Japão, mas não tem nenhum cultivando arroz no Japão. Eles vão para trabalhar na indústria ou no setor de serviços. Os mexicanos que cruzam a fronteira para os Estados Unidos, eles não é para ser agricultor, né? Como também não eram agricultores que vieram para o Brasil em 1950, depois da Segunda Guerra, muitos portugueses, espanhóis, né, saíram dos seus países e vieram aqui para o Brasil e eles não queriam ser agricultores, porque eles sabiam que na agricultura não estava o seu futuro econômico. E nós aqui no Brasil estamos querendo fazer exatamente o contrário, fixar o homem no campo, impedir o êxodo rural, não é? Quando a realidade é completamente diferente. Hoje você não vê nenhum fluxo migratório internacional de pessoas que estejam atrás de terra. Por que a gente não para pensar por que o fluxo migratório que existe hoje no planeta não é mais de agricultores? É muito simples, porque a agricultura não gera a renda suficiente para manter um padrão adequado de vida. As pessoas vão migra em busca de emprego, não de terra. terra. Exatamente, elas vão ter um padrão de vida melhor num centro urbano do que cultivando terra. A agricultura é um negócio muito difícil. Eu trago aqui mais um dado que eu acho importante para o nosso telespectador, que é o seguinte, né? Além do aumento da produtividade agrícola, nós temos um outro fato que é muito importante. Aconteceu uma verdadeira revolução nos últimos anos
no que diz respeito à conservação de alimentos. Hoje você, por exemplo, pode embalar tomates que duram 6 meses, né? Então, as perdas que você tem hoje entre a produção e a comercialização final dos alimentos, né, no mundo, declinou tremendamente. Qual o resultado disso? Produtos agrícolas mais baratos. Eu volto a insistir, né? Por incrível que pareça, hoje uma pessoa de classe média gasta uma fração muito pequena do seu orçamento na compra de alimentos direto. Ela gasta muito mais em roupa, em moradia, transporte, etc. Mas a alimentação mesmo é uma fração muito pequena, né? Se você olhar há 200 anos atrás, você verá que um cidadão americano gastava 80% da sua renda com alimentos. Então, naquela época, sim, era muito importante, né, ter a terra como um meio de produção. Mas hoje nós vivemos na sociedade da informação. E o que vale, não é o conhecimento. E o governo brasileiro faria muitíssimo melhor do que, ao invés de gastar os escassos recursos que existem em fazer um programa de reforma agrária completamente ultrapassado, se ele investisse em educação e desse o conhecimento, que é o principal instrumento para que as pessoas possam obter renda. Quando eu falo educação, não é bem essa educação que se dá na escola do Sem Terra, né? Aqui tem um ambientalista, Zé Pedro, ambientalista Santa Cândida. Ele está lembrando a inauguração da escola do Sem Terra, em Guararema, São Paulo, para a qual foi dada uma doação de $1.300.000 para ensinar para a garotada as doutrinas de Mao Tse Tung, né? Por exemplo, Mao Tse Tung é o sujeito que, em matéria de agricultura, ele conseguiu criar uma política chamada o Grande Salto para Frente, e assim, em poucos anos, morreram 20 milhões de pessoas de fome. Tá certo? Então, esta é a alta tecnologia agrícola que vai ser ensinada a esta molecada, e para isso aqui estão dando $1.300.000. Agora, se tem alguém do MST assistindo o programa e não gosta, vem aqui discutir com a gente. Agora, na verdade, não vai não, porque nós já tivemos essa discussão com o João Pedro Stedley. Aliás, era eu e o Cândido. Foi lá em Porto Alegre. Exatamente. Tivemos um debate. Era nós, e do outro lado estava o João Pedro Stedley e o Frei Sérgio, não sei das quantas. Tá certo? E tudo que a gente perguntava, os caras não sabiam, só enrolava a língua, só falava besteira. Saíram muito mal nesta coisa, porque não entendem, não, vamos dizer, sabiam que estavam mentindo. É um pessoal que só tem, vamos dizer, só palavrório, entendeu? Não tem dados, não tem conhecimento da realidade, entendeu? Tem muita mentira em cima. Aproveitando o gancho do ambientalismo aí, é importante ressaltar o seguinte, quanto menos pessoas no campo, menos devastação ambiental você vai ter. E quanto melhor forem as técnicas de manejo agrícola, menor prejuízo você vai ter para o meio ambiente. Se você olhar nos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de alimentos, né, você vai ver que a área explorada para a agricultura vem declinando desde meados dos anos 30. Isso é cada vez menos devastação ambiental por conta de Tem ideia mais ou menos quanto por cento do território, você conseguiria lembrar assim mesmo? É menos de metade do território norte-americano é explorado pela agricultura. E aqui eu quero fazer uma outra comparação que eu já tive a oportunidade de perguntar para o João Pedro Stedley numa dessas ocasiões, que é a seguinte: a produção agrícola americana é de aproximadamente 120, 130 bilhões de dólares, que é bastante parecida com a produção agrícola da China. A China é também um grande produtor de alimentos e produz quase tanto alimento quanto os Estados Unidos. E eu perguntei para o João Pedro por que o agricultor americano, né, goza de um bom padrão de vida e o chinês é miserável. A explicação é muito simples. O PIB de 120 bilhões de dólares gerados na China é dividido entre 400 milhões de agricultores chineses. E o PIB de 120 bilhões norte-americano é dividido entre 3 milhões e 500 mil agricultores. E esse número está diminuindo. Quer dizer, é um no número meio decrescente. da riqueza estão fazendo a repartição da miséria. Exatamente, é isso que está acontecendo. Então, nós precisamos, para aumentar a renda do trabalhador rural brasileiro, que é 1/3 da do trabalhador urbano, a gente precisa, né, diminuir o denominador.
Quer dizer, a quantidade de pessoas. A miséria chinesa é um assunto que no Brasil está praticamente proibido. Quer dizer, a China que se mostra na nossa televisão, são 3 ou 4 cidades onde está havendo, vamos dizer, um surto fenomenal de construção civil, e que o visitante vai lá na comitiva do Lula, ou uma coisa assim, e vê aquela fachada e acha tudo maravilhoso. Mas nós temos informação de que a miséria rural na China continua exatamente a mesma de 50 anos atrás. É uma coisa assombrosa, mas não pode falar disso. Quer dizer, vamos dizer, a China é a grande vitrine da esquerda mundial hoje, mas não pode mostrar o que tem por trás da vitrine. Mas pior do que isso, professor. O que não pode mostrar é de que está havendo o maior êxodo rural da história da humanidade, está acontecendo exatamente nesse momento na China, porque eles se deram conta que manter 400 milhões de pessoas dependendo, plantando arroz com a mão, eles não vão chegar a lugar nenhum. Então eles estão trazendo gigantescas massas de pessoas para os centros urbanos. A China hoje tem dezenas de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né, para trabalhar nesses centros urbanos em atividades industriais e de serviços, porque a agricultura não conseguirá dar um padrão mínimo de vida para esses chineses. Mas ninguém fala aqui no Brasil sobre esse gigantesco êxodo que está acontecendo, patrocinado pelo governo chinês. Na China ninguém mais quer manter eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Campo, né? Eu acho que o Brasil é um dos últimos, se não o único país do mundo que ainda pensa em fixar o homem no campo. Como é possível que informações tão importantes, que não somos só nós que sabemos isso, tem muita gente que sabe dessas coisas, como é possível que essas informações estejam ausentes do debate? E elas estão disponíveis. É uma situação muito anormal, né? Elas estão plenamente disponíveis na internet, todos esses dados que eu atei aqui, o nosso telespectador pode buscar nas estatísticas do Fundo Monetário Internacional, nas estatísticas da FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para alimentação, e aqui em relação ao Brasil, no IBGE. Agora, pergunta para nós assim, quanto dinheiro nós estamos ganhando para dizer isto? Quanto você está ganhando, Cândido? Não, eu não ganho nada há muitos anos que eu venho falando sobre uma passagem para ele pagou o hotel do seu próprio bolso. Há muitos anos eu também não estou ganhando nada. Agora, quanto está ganhando esse pessoal que trabalha, que, vamos dizer, dirige essas ONGs, esse tipo, esse aparato burocrático para sugar dinheiro do Estado? Essa gente tem dinheiro que não acaba mais e ainda tem a coragem de fazer de conta que eles são os representantes dos pobres oprimidos e nós somos da classe opressora. Isso é muita cara de pau. Olha, eu tenho aqui várias perguntas e várias intervenções dos nossos telespectadores. Vou começar a passar, né? Senão, o Afonso do Alto da 15, ele quer saber no que a extrema-direita é melhor do que a esquerda, visto que a extrema-direita, quando no poder, levou o país à falência total. E deixou claro, o Afonso, que não é a favor nem de um nem de outro. Olha, a extrema-direita mundial, ela é todinha hoje anti-americana. Você pega os sites nazistas, tá certo? A extrema-direita está aliada com esta mesma gente contra os Estados Unidos e contra Israel. Então vai perguntar para eles. Né? Eles vivem de namoro, esse pessoal da esquerda vive de namoro com os nazistas para ferrar com americano e judeu, e ainda vem perguntar para nós? Não tem nada a ver com a extrema-direita, não. Bom, isso é histórico. O pacto Molotov-Ribbentrop. É sempre a mesma coisa. Entre o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista hoje, se você dizer, todas as organizações nazistas, neonazistas, fascistas, são todas anti-americanas, profundamente anti-americanas. Mas no Brasil, se você defende o americano nisso, eles chamam você de nazista. Eu digo, mas isso é uma sem-vergonhice muito grande. Vai querer enganar a mim? Não dá, né? Então, e a outra aqui acho que é para você, Cândido. Tendo em vista o seu conhecimento sobre questões do meio agrário, faço 2 perguntas. Algum de vocês já passou fome? Não digo quanto a ter alguma dívida, digo a ver seus filhos sem ter o que comer. E como é possível ter uma maior expectativa de vida se nas favelas que vocês citaram não há saneamento básico, hospitais e a marginalidade é o maior grau da sociedade que se encontra naqueles locais? É lógico, estou jogando que vocês, com seus conhecimentos da cidade, sabem bem o que é uma favela. E essa pergunta foi feita pela internet. Fome eu conheci bem. Durante a infância, pelo menos 1 ano, a minha família, chegamos a viver uma vida de caridade pública. Quer dizer, eu não vou ficar com dó do seu Lula, tá entendendo? Que nunca chegou a uma situação dessa. Agora, hoje em dia, qualquer sujeito, porque, sei lá, trabalhar numa fábrica, a gente tem que ficar com dó dele como se ele fosse mais pobre do que eu. Tá certo? Então, esse negócio de pobreza eu conheço. Tá certo? Não estou com um deputado, senador, tá entendendo? Que foi pobrezinho.
Né? Então, tenho que parar com esta demagogia. Eu não fico vendendo a imagem de que eu sou um pobre que fiz por mim mesmo, porque, olha, a minha dificuldade na infância, esse problema é meu. Não, acho que, na verdade, o que ele... Não sei se é uma mulher, eu gostaria de... internet, é que aquilo que ele comentou, que no campo se vive 2 anos ou mais... Mas ele, quando a pessoa pergunta se você já teve dificuldade, ela está fazendo de conta que a pobreza te dá uma espécie de autoridade moral. Eu digo, olha, a burrice se distribui igualmente bem entre os ricos e entre os pobres. E experiência da pobreza, tenho sim, eu sei exatamente como é que é. Então passamos a bola ao canto. Mas tentando responder objetivamente ao nosso telespectador, as condições de vida no meio rural, para quem conhece o meio rural, isso não é novidade, elas são muito piores do que nas cidades, mesmo numa favela. Porque no meio rural você está muitas vezes a quilômetros, né, de um hospital, por exemplo. Você pode levar até dias para conseguir chegar a um hospital. Você não tem saneamento básico, você não tem acesso a uma alimentação muitas vezes variada. A alimentação, especialmente em algumas regiões mais isoladas, ela é muito pobre, né? Uma dieta muito restrita. Então, é altamente desejável que as pessoas migrem para as cidades. E o que eu estou aqui dizendo é o seguinte: em vez do governo gastar dinheiro com um programa de reforma agrária, se por acaso ainda alguém acredita em engenharia social feita pelo governo, vamos gastar esses mesmos recursos com os pobres que estão nas cidades, oferecendo saneamento básico, melhorando as condições de atendimento hospitalar e assim por diante. Você viu a manchete da Folha hoje, que este governo que está aí foi o que fez o menor investimento em saneamento básico dos últimos 10 anos. Quer dizer, ao mesmo tempo, quer manter as pessoas, fixar as pessoas no campo e não dá sequer o saneamento básico para que elas possam sobreviver. Então o quê? Quer matá-las? E eu volto aqui para responder ao telespectador, mais uma vez oferecendo a minha proposta, que eu já escrevi há mais de 10 anos. O que custa assentar uma família permite pagar 3 salários mínimos durante 8 anos para essa família e mais escola para 4 pessoas durante todo esse período. Então, é muito mais lógico, é muito mais razoável trazer essas pessoas para um pequeno ou médio centro urbano, ou deixá-la num pequeno médio centro urbano, e oferecer 8 anos de escolaridade, que é o primeiro grau, para essas famílias. Dou uma sugestão, por exemplo, levar essas famílias para pequenas localidades no litoral brasileiro, né, onde há uma enorme demanda, né, por serviços na área de turismo. Educar essas pessoas para receberem turismo. Elas poderiam, então, ter uma renda muito boa, né, nesse setor de serviços, em vez de ficarem condenadas, né, a ficar atrás de um arado puxado por boi, cultivando como se fazia no Antigo Egito, há 3.000 ou 4.000 anos atrás, e, obviamente, tendo uma renda equivalente à de um agricultor do Antigo Egito. O Ernesto da Boa Vista quer saber se o Dr. Cândido Prunes tem livro publicado, pois está gostando muito das suas colocações. Não, ainda não tenho livro publicado, tenho tenho publicado algumas matérias, principalmente na revista Banco de Ideias, que é publicada pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Então tá aí, Ernesto. E o Luiz? É colunista do Mídia Sem Máscara. É, também articulista do Mídia Sem Sou Máscara. articulista do Mídia Sem Máscara e do site do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Estão colocando o site, né, do Mídia, né? Então estão colocando também no ar. Está o endereço aí na tela? Então, né? www.mediasemmáscara.org. Isso. Lá o nosso telespectador poderá encontrar vários trabalhos que eu publiquei. Então, ali tem um link para cada um dos colunistas, então lá também tem os outros sites no qual ele escreve, né? E o Luiz, também uma pergunta para o Dr. Cândido, se o senhor ouviu falar de um livro de 1966, O País dos Coitadinhos, do Emil Fará. Se o senhor ouviu falar, fazer um comentário? Não, eu não o conheço, não sei se o professor Olavo conhece esse livro. Eu lembro de ter lido esse livro na época, só o título já é absolutamente memorável. Emil Fará escrevia muito bem, tem muito senso de humor, mas ele tinha uma análise, vamos dizer, dessa exploração da piedade alheia, que é um dos componentes da vida brasileira, quer dizer, essa permanente chantagem emocional, né, na qual você viu que se você não desempenha certos, vamos dizer, papéis que são aprovados, por exemplo, o papel do nosso presidente, que é o pobrezinho, as pessoas sobem na vida, chega presidente da República ainda sem ser tratado como pobrezinho. Você não pode
falar mal do homem, porque coitadinho, ele foi pobre 50 anos atrás, mas eu também fui. E agora eu que tenho que ter dó dele. E o país dos coitadinhos, mais ou menos a fórmula do Emil Fará era essa coisa chantagista. Não deixa nunca de ser coitadinho, né? Que tem no Brasil. Há pouco tempo atrás saiu publicado um livro com um título semelhante, né, O Brasileiro Pocotó, né, em que exatamente o autor mostra, né, de como há um processo de mediocrização no país e aonde se erige, né, a condição de sábios pessoas que são absolutamente ignorantes. E o professor Olavo de Carvalho certamente é a melhor autoridade para poder discutir sobre isso, é autor do Imbecil Coletivo, e onde ele com muita profundidade discute esse processo de imbecilização que assola o Brasil. Um dia vamos ter que fazer um programa só sobre isso, sobre, vamos dizer, essa decadência cultural brasileira, que é uma coisa que nunca foi vista em nenhum país do mundo. Paralelo, já procurei, nunca aconteceu isso. O Brasil até os anos 50, 60, tinha uma literatura poderosa, quer dizer, uma cultura pujante da qual a gente podia se orgulhar. Hoje isso está uma vergonha. Você falar de cultura brasileira hoje é punk, sambinha, biografias de prostitutas. Você vê que se você chega a um país da Europa, você tem milhares de biografias de todos os homens célebres, né, cientistas, né, historiadores, filósofos, etc. Aqui, as nossas faculdades de história produzem um número assombroso de biografias de sambistas, né, amantes de deputados, prostitutas, etc. Quer dizer, isso são as pessoas que nós admiramos. Quando chega nisso, isso aí é psicose depressiva, pô. É verdade. Olha, o Edmilson, da Vila Auer, disse que a análise feita sobre o MST é muito conservadora. Ele pede que seja mais neutra de opiniões as colocações feitas aqui. Ué, por que você não pede para o João Pedro Stedley ser um pouco mais conservador? Ora, todo mundo, vocês têm que apresentar todos os lados possíveis. A minha tese, ela não é conservadora, eu não a considero, ela está baseada em dados e informações. Eu já tive a oportunidade de perguntar isso para o João Pedro Stedley e ele não me respondeu. Me dê um único exemplo de país que tenha 22% da sua população dependendo da agricultura, aonde os agricultores sejam prósperos. Ele não pôde me responder. Me dê um único exemplo de país aonde tenha minifúndios e que a agricultura seja próspera. Aqui eu dou um exemplo para o nosso telespectador. Tem um país do mundo onde o tamanho médio das propriedades rurais não chega a 2 hectares. Não tem nenhum latifúndio nesse país e é um país de dimensões continentais como o Brasil. Esse país é a Índia, né? E é um país de miseráveis, né? Por quê? Porque lá eles vivem plantando num pedacinho de terreno, de forma ainda artesanal, e depois colocam pimenta para secar no telhado da casa, né? E obviamente que uma exploração agrícola, né, nessas condições é só capaz de gerar pobreza e miséria. Então eu queria dizer para o telespectador que eu estou preocupado com os recursos gigantescos em relação ao PIB brasileiro que estão sendo desperdiçados com esse programa de reforma agrária, e estou dizendo que se for para gastar dinheiro com combate à pobreza, que não se faça dessa maneira estúpida que está sendo feita, né, através de um programa de reforma agrária, que se invista na educação, melhore a qualidade de ensino, que se pague melhor os professores das escolas públicas, né, mas que não se desperdice num programa que não tem futuro, num setor da economia que não é capaz, em nenhum do mundo, de sustentar, né, uma população expressiva. E depois se vê, se o direito da propriedade rural está condicionado à sua finalidade social, qual é a finalidade social das terras do MST? Nenhuma, não produz coisíssima nenhuma, então não tem utilidade social, então tem que tomar de volta, aplicando o mesmo princípio que eles aplicam quando invadem a fazenda. E se você invadiu, tomou lá a fazenda, bom, começamos uma cultura séria, próspera, organizada e está ganhando dinheiro, muito bem, podemos até ajudá-lo, mas não estão produzindo nada que justifique. Na verdade, vivem de cesta básica que nós pagamos com o nosso imposto. O senhor é professor e sabe desse problema melhor do que eu. Mas o maior problema que o Brasil tem, na minha opinião, é indiscutivelmente educação. Então, era aí que os recursos públicos deveriam estar sendo encaminhados. Recentemente foi publicado um livro impressionante
mostrando a importância da educação para o aumento da renda. O título do livro se chama A Ignorância Custa um Mundo. E o seu autor se chama Gustavo Iospe. E nesse livro ele traz uma porção de informações muito importantes sobre a verdadeira situação catastrófica, e não vejo outra palavra para designar a situação educacional brasileira, né? É um caos o ensino aqui no Brasil. Hoje, mais de metade dos alunos que terminam o primeiro grau, eles são incapazes de ler um parágrafo e dizer o que está escrito naquele parágrafo. Nós devemos, em grande parte, isso à ONU, aos parâmetros curriculares da ONU, que é adotado por governos anteriores, ainda subscrito por esse, estão transformando a escola em fábrica de imbecis. Fizeram isso aqui, fizeram isso no mundo, quer dizer, nos Estados Unidos, a adoção dos parâmetros curriculares da ONU deu um resultado igualmente desastroso, só que lá eles já perceberam, já estão querendo mudar, e aqui não. Então eu volto a insistir. Nós já estamos no século XXI, onde a agricultura e a indústria têm uma importância relativa muito pequena. O futuro dos empregos, e basta abrir os anúncios de classificado dos jornais. Pega qualquer jornal, Estado de São Paulo, aqui no Paraná ou no Nordeste, né? Você não vê um anúncio pedindo empregados rurais. Isso deve significar alguma coisa, né? Os empregos, eles estão hoje no setor de serviços, nem na indústria. A indústria, ela desemprega ano a ano. E graças a Deus que é assim, porque o trabalho extenuante, pesado, árduo, duro, né, hoje é feito por máquinas e por robôs, né? Até na agricultura, né, já se foi há muito tempo de que o tratorista, não estou mais nem falando no cara arado atrás do boi, que o tratorista ficava ao relento, pegando sol e tudo mais. Hoje o tratorista está sentado numa cabine fechada, com ar-condicionado, né? E ele, em poucas horas, é capaz de cultivar uma área enorme, né? Coisa que era impensável há algumas poucas dezenas de anos atrás. Então, o futuro da humanidade está no setor de serviços. E para você encontrar emprego no setor de serviços, você precisa só de uma coisa, é educação. É conhecimento. E por isso que é indispensável que se encaminhe os recursos públicos para esse setor educacional, se melhore a qualidade de ensino e se prestigie, né, os professores. Hoje eu considero uma verdadeira tragédia, por exemplo, a postura que se tem muito comum na sociedade, quando a gente pergunta para uma pessoa o que a sua esposa faz, ou o que a sua filha faz, e a pessoa responde, ela é professora primária. Aqui no Brasil, qual é a reação? Coitada. Né? E isso é uma tragédia para um povo. Né? E era isso que precisava ser resgatado. Infelizmente, eu não vi o atual presidente, e vi muito pouco o presidente anterior, né, visitar estabelecimentos de ensino. O nosso presidente anterior passou 8 anos, e quando ele ia para visitar algum estabelecimento de ensino, era no exterior para receber o título de doutor honoris causa. Recebeu um diploma, mas aqui no Brasil, poucas vezes eu vi ele ir numa pequena escola, né, rural, no Nordeste, por exemplo, para prestigiar os professores que estão ensinando. Né? Não, exatamente, foi um tratamento de desprezo total. Então, nós continuamos há décadas, nós estamos há décadas desprestigiando e negligenciando o ensino, e estamos colhendo agora os frutos disso. O mundo acelerando rapidamente, a gente viaja para os Estados Unidos e vê, né, o degrau ou fosso que nos separa, né, dos Estados Unidos em termos de prosperidade econômica, de produção cultural, então. E a produção cultural, o nosso telespectador pode ver facilmente, basta entrar na internet e ver o volume de informações que existe em língua inglesa e o que existe, por exemplo, em português. E se a gente for comparar, então, a qualidade do que nós temos hoje na internet em um e outro, é brutal. Aí a gente pode acabar o programa aqui. Uma experiência que você pode fazer, que eu já fiz várias vezes, você pega a primeira página do jornal americano e a primeira do jornal brasileiro. Você conta quantas palavras diferentes tem no jornal americano. O vocabulário americano é 10 vezes maior. Uma primeira página de jornal. Então nós estamos progredindo, sabendo menos palavras a cada dia que passa. O João fez uma pergunta para o Olavo do Portão. Ele pergunta se o dinheiro para a faculdade
E foi realmente doado pela União Europeia e organizações cristãs? Não, realmente eu não lembro disso. Esta foi informação que veio através do Zé Pedro, ambientalista, que passou essa informação da doação de US$ 1.300.000. Eu me lembro mais ou menos disso, mas eu não lembro de quem veio. Eu sei que, normalmente, a União Europeia tem colaborado, né, com o MST. E o governo britânico, às vezes, também. Organizações religiosas também têm colaborado com... Quer dizer, religiosa daquele jeito que nós sabemos, né? Tipo teologia da libertação, quer dizer, esquerda católica. Agora, se a União Europeia... não é pobre. Professor, se a União Europeia quer colocar dinheiro fora, se uma entidade religiosa da Europa e dos Estados Unidos quer colocar dinheiro fora numa causa perdida aqui no Brasil, eu não vejo nenhum problema que eles o façam. O que eu não aceito é que o dinheiro do contribuinte... Este é que é o problema. Seja desperdiçado. O problema é o seu dinheiro. É o seu dinheiro, o nosso, né? Não o do alemão. Esse é o problema. Vamos agora, aqui tem a pergunta desse senhor engenheiro agrônomo aqui. O indivíduo não se identificou. Quer dizer que o senhor... Não, ele veio pela internet. Ele veio pela internet. Não, ele não se identificou. Não. Na verdade é que ou bota o nome e a gente não responde. Ele colocou ali que ele é engenheiro, né? Engenheiro agrônomo. Se não tem nome... Não, então... Bom, eles pedem para repetir o nome do livro que o Cândido falou agora. O título do livro é A Ignorância Custa um Mundo. O autor é Gustavo Iospi. Tá. E também outra pergunta para você, do João Roberto. O senhor disse que é válido que o governo dê dinheiro diretamente para o pobre. O programa Fome Zero não é isso? Não, eu talvez tenha sido mal interpretado. O que eu digo é o seguinte: o ideal é que o governo não se meta na vida das pessoas. Porque quando o governo se mete a tirar dinheiro de um para dar para outro, é o primeiro passo para acabar com a liberdade. Eu acho a liberdade um valor fundamental do qual nós não podemos abrir mão. Mas eu digo o seguinte: aceitando com todas as restrições como certa a ideia de que cabe ao governo algum papel para minimizar a pobreza, não é através de um programa como o de reforma agrária que nós vamos conseguir resolver. E muito menos através de qualquer outro tipo de programa, né, que não seja dar dinheiro diretamente às pessoas. Então, nesse sentido, eu vou dizer o seguinte: a única alternativa que eu vejo mais concreta de se atender ou ajudar as populações pobres é ver, né, os milhões de pessoas que recebem um salário mínimo da Previdência, que são notoriamente pobres, e aí sem gastar um tostão a mais, sem precisar aumentar a burocracia do INSS, etc., dobrar ou triplicar o valor que é pago a título de pensão ou aposentadoria para essas pessoas. Né? Só que isso ninguém quer propor, porque exatamente não vai inchar a burocracia, não precisa contratar um montão de pessoas em Brasília. Qualquer ajuda ao pobre, antes de chegar ao pobre, tem que ajudar muita gente pelo caminho. Exatamente. E é por isso mesmo que não funciona. E tem que ter muito escritório com ar-condicionado em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo. No Rio de Janeiro, eles fizeram a contagem dos meninos de rua, 2 anos atrás, havia 410 meninos de rua na cidade do Rio de Janeiro. E havia 411 ONGs para cuidar deles. Cada uma pegando dinheiro de governo, de iniciativa privada, de comunidade europeia, então dá para dar uma ONG para cada moleque. Porto Alegre também tem uma realidade semelhante. O governo do PT teve 4 mandatos consecutivos lá em Porto Alegre e a cidade tem pouco mais de 200 menores de rua. E durante 16 anos eles não conseguiram resolver. Aliás, os menores já viraram maiores e provavelmente delinquentes e nem conseguiram resolver esse problema. Você enfrenta um problema desse, 200 milhões de euros, que é um problema absolutamente ruim. Você dizer que 200 milhões de euros é um problema social, não, isso aí é um problema distrital no máximo, né? E não consegue vencer. Por quê? Para eles resolver esses 200, para resolver a situação desses 200, tem que resolver a situação de mais 2.000 ou 20 mil que estão pelo caminho. Militantes. E tudo quanto é feito por governo é assim. Vamos dizer, esse é um dos princípios mais óbvios, né, da economia liberal. O governo não produz riqueza. O governo só toma a nossa riqueza. Só toma a nossa riqueza. Qualquer coisa que seja feita pelo governo vai custar mais caro do que se fazer de outra maneira. Um outro exemplo, você pega 50% da população americana contribui para programas assistenciais no mundo inteiro. Isso é a população americana. Ainda tem brasileiro que tem cara de pau de dizer que americano é pão duro, né?
Você pega na sua rua, vê se 50% das pessoas, né, são capazes de contribuir para a sua... Não contribuem. Nós sabemos que a nossa classe alta e média, esta sim é mesquinha. Se aparece um moleque para pedir esmola, a gente sabe como é que eles respondem para os moleques. Sai para lá! Não é assim? Então, e se ainda se acham muito lesados pelos moleques. Então não dá um dinheiro para o moleque, mas vai dar um dinheiro para a ONG, vai dar para o MST, vai dar para essas campanhas ridículas, tipo Fome Zero. Ora, na hora que começa a Fome Zero, nós vamos dar comida para eles. Da onde que ele tirou o dinheiro para a comida? Que não chegou no pobre. Tirou do saneamento básico que ele não investiu. Os Estados Unidos têm há dezenas de anos um programa Fome Zero, que é o chamado Food Stamp, né, e que se sabe que é um tremendo fracasso e serve apenas para drenar recursos do contribuinte americano e entregar para a burocracia sediada em Washington. É isso mesmo. Como aqui no Brasil, a burocracia sediada em Brasília, qualquer pessoa que valha, né, e vai de olhos abertos, fica impressionado com a quantidade de carros importados, com as lanchas que tem lá no Lago de Paranoá subindo, né, para cima e para baixo, né, as mansões em volta do lago. A prosperidade de Brasília é uma das coisas mais assintosas. É uma síntese, isso é uma síntese. Né? E por que isso cidade acontece? Que não produz, não tem né? nada, Uma cidade que não tem nada. Eles têm sim, 40% do PIB brasileiro passa por Brasília. E pelas capitais... já vai ficando. E vai ficando. E pelas capitais de estado. Qualquer pessoa aqui em Curitiba, por exemplo, ou em São Paulo, ou em qualquer outra capital que vá caminhar próximo à sede do governo estadual, vê a quantidade de veículos de outras cidades. É tudo pessoas, prefeitos, representantes, ONGs, que vão lá tentar beliscar um pouquinho dos recursos que está lá. E, obviamente, que cria-se toda uma burocracia para determinar quem é que vai ficar com o quê, e só sobra migalha, evidentemente, para a população. O Denilson do Sítio Cercado disse que é proprietário de um sítio e não tem como viver da renda que arrecada com o mesmo, pelo tanto de dificuldades que se encontram para trabalhar no campo. Foi aquilo que você estava comentando, né? E a Ione do Centro Cívico elogiou muito o programa, pois é originária de Querência do Norte e seu pai teve suas terras invadidas por 7 anos até que vendeu tudo, para amenizar o esclarecimento que está sendo dado aos telespectadores. O Jurandir diz que se a terra não é mais importante, por que vocês não convencem os latifundiários a investir menos nos seus próprios lucros e mais na educação? Mas quais latifundiários estão acabando de dizer que, vamos dizer, o tamanho médio das propriedades rurais do Brasil é menor do que em outro lugar. Mas não tem problema de latifúndio nenhum. Quando o sujeito começa a fazer problema com latifúndio, isso é fraude, isso é mentira. Provavelmente o nosso telespectador não assistiu o início do programa, onde eu informei que aqui no Brasil o tamanho médio das propriedades rurais, né, segundo o próprio IBGE, está em torno de 60 hectares. A Argentina, né, está em torno de quase 400 hectares. E a Austrália são 4.500 hectares. Né? E que latifúndio tem aí? No Brasil não tem latifúndios. A gente precisava... No Brasil, assim, o brasileiro é um ser auditivo, né? E ele, vamos dizer, acredita mais em palavras do que em fatos. Quer dizer, a hora que entra uma expressão dessa, latifúndio, cria um efeito mágico na cabeça e essa besteira repetida ao longo de 5 ou 6 décadas. Parece uma coisa hipnótica. E como você pode falar de latifúndio nessas condições? Eu ainda mencionei aqui que o trabalhador rural na Europa, por exemplo, que tem uma renda 30% inferior à do trabalhador urbano, a gente tem que se lembrar que esse trabalhador rural ainda é beneficiado por enormes subsídios, que hoje até o nosso governo lutando contra esses subsídios, né? Quer dizer, a renda que um trabalhador rural na Europa teria seria muito menor se não fossem os subsídios que eles recebem, atestando e comprovando que a atividade rural é uma atividade muito difícil, que exige um alto grau de profissionalismo e de conhecimento de quem se dedica a elas. Isso de querer de forma amadorística, manter pessoas no campo, não é? É um crime que está se fazendo contra essas pessoas e, infelizmente, esse movimento do MST vai ser visto, não é, daqui a 50 ou 100 anos, não é, como um movimento ou bizarro ou perverso, como foi o ludista na Inglaterra em 1811. E o Osnido Beraba, ele quer saber o que os sem terra produzem, pois nunca soube de um sem terra que trabalhe. E por que eles são tão defendidos? Veja, eles são uma organização ligada a toda a esquerda internacional.
Pensar que só quem tem, vamos dizer, conexões internacionais à esquerda. As direitas conservadoras são sempre locais e completamente isoladas uma das outras. Agora, qualquer partido de esquerda está ligado ou ao Foro de São Paulo, que é a Organização Continental, está ligado à Internacional Socialista, e, em suma, eles têm conexões internacionais. Então, sempre que aparece uma organização desse tipo, por exemplo, na América Latina, isto é do interesse, tá certo, de organizações imensas, europeias e algumas americanas. Então tem um respaldo tremendo. Mas se você for ver qual é a imagem que os sem terra têm na mídia europeia, a imagem é quase beatificante. Né? Então, como existe essa rede de desinformação, e você não tem o confronto real de fatos. Tá certo? Na Europa e nos Estados Unidos ainda tem mais do que aqui, mas aqui não tem nada. Tá certo? Então você só recebe as coisas por um viés. No máximo, às vezes condenam algum excesso que o MST fez. Mas o MST não está errado por seus excessos, ele está errado pela sua própria essência. Ele está errado na sua existência. Não era um movimento desse não pode existir. Em primeiro lugar, por que um movimento que não tem nem registro legal pode receber dinheiro do governo? Você sabe por que faz isso? Porque desde a década de 30, os estrategistas do movimento comunista sabiam que para você criar uma situação revolucionária, é importante que você use o próprio aparato das leis, tá certo? De uma maneira ilegal para você viciar o sistema. Eles fazem isso conscientemente. Está compreendendo? Quer dizer, se você pode dar dinheiro do governo, quer dizer, dinheiro colhido do seu imposto, para uma entidade que nem sequer existe, então você também pode receber os homens das narcotraficantes da Farc no Palácio do Governo, como o Olívio Dutra recebia. E as pessoas vão se acostumando com essa situação ilegal dentro da legalidade. É assim que se cria uma situação, vamos dizer, revolucionária. Todos estes sabem disso. Esses que leram Mao Tse Tung vêm dizer que não sabem disso. Ó. Da educação, então o Marcos pergunta, será que a educação tem todo esse poder revolucionário que está sendo falado? Claro. Se você for verificar o nível de escolaridade que existe nos países de alta renda, é incomparável com a do Brasil. E nesse livro que eu mencionei, Ignorância Custa o Mundo, há uma referência muito interessante, uma demonstração muito interessante, que é a seguinte: para cada ano adicional de estudo, a pessoa tem no mínimo uns 20 ou 30% de acréscimo na sua renda. Então, é a transformação da noite para o dia para essas pessoas. E por isso que a educação deveria ser o foco, não é, das preocupações aqui no Brasil. Quer dizer, a pessoa aqui no Brasil não tem a ideia, vamos dizer, da importância do valor extraordinário que se dá para essa coisa de cultura e educação, por exemplo, nos Estados Unidos. O pessoal aqui está acreditando que acredita que americano não estuda, americano não lê, é um povo burro. Isso é imagem completamente utópica, absurda. Nós é que estamos tão atrasados que não conseguimos mais acompanhar o que acontece lá. Às vezes a pessoa não consegue imaginar o que está acontecendo lá. E uma pergunta aqui para o professor Olavo, do Newton: como é possível haver uma educação no Brasil se nos vestibulares existem questões objetivas que não respeitam a livre opinião dos alunos? Mas isto é um problema, eu também não sei responder essa pergunta, mas o problema que você está assinalando, ele existe mesmo, isto é um abacaxi. Quer dizer, se você usa o próprio vestibular como instrumento de propaganda e manipulação política, como é que nós vamos chegar a ter educação algum dia? É isso agora, tem que perguntar aí para o seu Tarso Genro, para essa gente que acha que entende de educação e que entende, na verdade, de manipulação, né? Se uma coisa dessa é lícita. Quer dizer que se o sujeito que põe perguntas, vamos dizer, ideologicamente dirigidas para manipular, né, o vestibulando, se as pessoas não estão cometendo um crime. E olha, professor, eu acho que só a ignorância é que pode explicar por que um programa de reforma agrária como o brasileiro, que é um despautério, né, que não encontra suporte em nenhuma informação, em nenhum dado estatístico objetivo, né, ao contrário, qualquer anuário estatístico do IBGE ou de qualquer outra fonte que é idônea, né, desmente completamente, né, pode ser mantido, porque as pessoas são justamente ignorantes. Mantido com dinheiro público. E é perdem, muita grana que vai parar no bolso dessa gente. A ignorância faz com que as pessoas percam a capacidade crítica, né, e escutem, né, essa questão da reforma agrária ou da fixação do homem no campo como uma verdade inapelável, como dizia o Nelson Rodrigues. Sem dúvida, virou um dogma, virou um símbolo religioso. Tem que fixar o homem no campo, porque senão você é malvado.
E o Maurício do Portão, ele fez só aqui um comentário, que eu vou ler aqui para os nossos telespectadores, que após a Segunda Guerra Mundial, os comunistas acabaram com a agricultura e com o latifúndio na Polônia. Introduziram o minifúndio e a Polônia, que era exportadora, passou a ser importadora de produtos agrícolas. Mas isso aconteceu em todo o mundo comunista. Quer dizer, qualquer pessoa que seja marxista, pró-marxista, socialista, etc., etc., não devia ter o direito de abrir a boca sobre a agricultura nunca mais, depois de tudo que aconteceu na coletivização da agricultura na União Soviética e no famoso grande salto para a frente do Mao Tse-tung. Somando tudo, aí tem uns 40 milhões de pessoas que morreram de fome, sem contar os que foram fuzilados, etc., etc. Quer dizer, olha, depois de você criar um desastre desse tamanho, é melhor ficar quieto, pô. Agora, o senhor vem aqui com um livrinho de Mao Tse-tung embaixo do braço, dizendo que ia ensinar alguma coisa sobre agricultura. Ou num desses fóruns social mundial, né, tinha um cidadão da Coreia do Norte dando receitas econômicas para o Brasil. Digo, mas isso é de uma cara de pau. Eles não entendem nada, são especialistas em fracasso, mas o fracasso é sempre dos outros, porque a Corriola, a vanguarda revolucionária, sempre sai bem. E o Davi, ele diz que no momento da leitura da carta, São Paulo ficou sem som, então ele pede se dá para ler a parte final da carta. De repente, a gente podia ler no finalzinho, doutor Cândido, porque antes tem uma última pergunta aqui para fazer para o senhor, porque acho que nós estamos chegando no finalzinho, não, Lava? E eu queria saber se a reforma agrária é um item da agenda esquerdista, por que os partidos como o PSDB e o PFL apoiam tão abertamente? Porque o Um que é PSDB, esquerdista, o outro que tem medo. Exatamente. Né? São também, o Brasil hoje, né, não tem mais partidos que a gente possa dizer de direita, são todos partidos de esquerda. E uma das causas para esse fenômeno, eu acho que é o perverso sistema eleitoral. Embora não esteja aqui na mesa para discussão, nós temos, o sistema eleitoral brasileiro é o único no mundo. O sistema de voto proporcional, de lista aberta, não existe em nenhuma outra democracia. Né? Então, os partidos políticos hoje não têm mais nenhum sentido. Até a Joana D'Arc vai passar a integrar o ministério, né, do PT. Né? A Joana D'Arc, que você se lembra, é a ex-governadora do Maranhão. Né? Então você vê, aqui este problema é gravíssimo. O Brasil não tem partidos de direita, não tem partidos conservadores. O que você tem é uma farsa na qual você pega um partido de esquerda que se assume como tal e outro que é um pouco menos de esquerda e que passa a ser chamado de direita, que é exatamente o PSDB, mas cujo programa é idêntico ao do PT. Quer que eu leia a carta? Isso, finalzinho agora para finalizar. Então vamos passar. O final da carta, né? O Cândido então encerra o nosso programa. O final da carta apócrifa, mas assinada por General Lud em 1812, é o seguinte, né? Se você nos causar problemas, aumentaremos seu infortúnio, queimando o seu edifício e reduzindo-o a cinzas. Se você tiver o atrevimento de disparar contra os meus homens, eles têm ordens de assassiná-lo e queimar a sua casa. Esses são os métodos. Esses são os métodos de 200 Bom, anos. então, meus amigos, então até a semana que vem. Na próxima semana nós teremos aqui o economista José Monir Nasser. Eu vou fazer umas perguntas para ele, referente ao noticiário econômico do mês. Tá? Muito obrigado. Até a semana que vem.